paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja a todos, queridos irmãos, na fé, que estão unidos com este ministério do poderoso movimento do Apocalipse 18. Irmãos, mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmão, este vídeo, eu estou fazendo este vídeo porque uma profecia que Deus havia revelado na sua serva Deuseline Souza se cumpriu. Então, irmãos, eu vou falar um pouco sobre a imagem da besta e as 3 fases do decreto dominical. Falando das 3 fases do decreto dominical, na qual já estamos vivendo na primeira fase do decreto dominical. Dentro em breve vai terminar esta primeira fase. E esta primeira fase iniciou no dia 2 de julho de 2020. Foi assinalado o início da primeira fase do decreto dominical. Isto foi quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi em Roma e ele adorou a imagem do Papa João Paulo II e depois, saindo dali, foi até a Casa Branca e ele assinou o decreto da imagem da besta. Irmãos, aí foi o início da primeira fase do decreto dominical. E a primeira fase do decreto dominical trata-se da sedução e a implementação do domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos. Irmãos, queridos irmãos, na verdade, já passamos 3 anos com o decreto da educação. Irmão, esta educação que os pastores adventistas estavam ensinando nos púlpitos adventistas os seus membros, dizendo: respeitem o domingo do católico. Se você quer que respeite o teu sábado, então respeite o domingo do católico. No mundo está: respeite as diferenças. Então, este é o decreto da educação, é a sedução. Então, são 3 anos que nós já passamos com a educação do domingo. Nos meses anteriores, Deus havia revelado na sua serva, Deuseline Souza, que no mês de julho de 2023, o domingo será posto na instituição, na Suprema Corte dos Estados Unidos. E o que isto significa? Irmãos, então, falando da instituição, ou seja, falando da implementação do domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos, esta profecia se cumpriu, irmãos. Então, começamos este mês de julho de 2023, começamos o decreto da implementação do domingo, que significa que agora o domingo em prática. E este período vai ocorrer também durante 3 anos e meio. Irmãos, falando deste decreto da implementação do domingo, irmãos, neste período vai ocorrer também a sacudidura. E esta sacudidura vai ocorrer no meio do povo de Deus. Então, um grupo guardará o Santo Sábado e um grupo guardará o domingo. Então, aí está a grande sacudidura. E esta grande sacudidura, queridos irmãos, que vai ocorrer durante esses 3 anos e meio. Quando terminar este decreto de implementação, então começaremos a segunda fase do decreto dominical. Então, quando começarmos a segunda fase do decreto dominical, então este decreto é o decreto para proibir o povo de Deus não comprar e vender. E quando
entramos nesta fase, então, neste momento, o povo de Deus, Deus vai levantar o seu povo com o poder do alto e vai ser dado o alto clamor. Irmãos, na verdade, este alto clamor, o povo de Deus vai levantar para anunciar a queda das igrejas, a queda de Babilônia. O primeiro aviso é: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônio, convida toda espécie de ave imunda e detestável. Este é o primeiro aviso. O segundo aviso é: sai dela, povo meu, para não participarem dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. Este será o segundo aviso do alto clamor. Então, queridos irmãos, neste momento, quando terminar esta segunda fase do decreto dominical, que é a proibição do povo de Deus não comprar e vender, então entraremos na terceira fase. Então, quando terminar esta segunda fase, então significa que o tempo da graça terminará para todos. Quando terminar o tempo da graça, então, na verdade, entramos na segunda fase, então ali virá. A terceira fase é o decreto de morte. Virá o decreto para matar a todos aqueles que não guardarem o domingo, que sejam mortos, sejam executados numa só noite. Esta é a terceira fase do decreto dominical. E ali a porta da graça se fechará. Quando a porta da graça se fechar, quando a graça terminar, então isto significa que agora as 7 últimas pragas começarão a ser derramadas na terra. Então, esta terceira fase é para matar a todos quando não guardarem o domingo. Irmãos, ali vai ocorrer o tempo de angústia de Jacó. E este tempo de angústia de Jacó vai ocorrer, passar 45 dias. Então, irmãos, é só para dizer aos irmãos que a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. Neste momento, quem não ver a primeira fase do decreto dominical não verá também a segunda, nem também a terceira. Da forma que muitos não viram a primeira fase do decreto dominical. A imagem, o decreto da imagem da besta, muitos não viram este decreto. E da mesma forma, muitos não verão este decreto da implementação do domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos. Muitos não verão. Então, só verá aquele que ver a primeira, o primeiro decreto. Todo que ver o primeiro decreto, então este verá a segunda fase e verá a terceira fase. Então, irmãos, na verdade, só para dizer, o único canal que tem desmascarado a besta, a imagem da besta, o sinal da besta, é o canal Profecias Finais. Se você ainda não se inscreveu no canal Profecias Finais, inscreva-se. Ative o sininho para receber todas as notificações. Irmãos, este ministério que Deus levantou, a nova liderança que Deus levantou na face da terra, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o único ministério que vai dar o alto clamor, é o único ministério que está a desmascarar a besta, a imagem da besta e o sinal da besta. Então, todos que aceitarem unir-se à nova liderança, esses receberão o Espírito Santo. Receberão o Espírito Santo, a chuva seródia. Todos que não aceitarem unir-se nesta nova liderança não receberão o Espírito Santo. E na verdade, só para dizer que todos que na verdade aceitarem, ou seja, todos que serão considerados como adventistas do sétimo dia, só são aqueles que aceitarem esta nova liderança. Todos que não aceitarem unir-se nesta nova liderança não serão, na verdade, chamados adventistas do sétimo dia. Esta é a revelação de Deus. Então, por isso, irmãos, unam-se a este ministério.
una-se a este ministério individualmente. Porque este é o único canal, o canal Profecias Finais, é o único canal que tem, na verdade, desmascarado os enganos satânicos, as armadilhas de Satanás. Este é o único canal, é o único ministério. Irmãos, unam-se para não ser enganado. Saia das trevas, vem para a luz. Porque, na verdade, todos que não aceitarem unir-se à nova liderança, esses perecerão em trevas. Então, queridos irmãos, não esperem o decreto dominical na COP26, na COP27. Não esperem o decreto dominical nas leis do clima. Esta é uma armadilha de Satanás para enganar você. Enquanto que você espera o decreto dominical nas leis do clima, então o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Irmãos, não sejam enganados. Os pastores modernos, os pastores adventistas, na verdade, eles estão ensinando que o decreto dominical sairia pelas leis do clima. E muitos estão esperando por estas leis do clima. Tratando-se do domingo verde, o domingo do clima. Irmãos, não é por estas leis que virá o decreto dominical. Mas o decreto dominical já saiu, é só a primeira fase. Essa primeira fase que já saiu, estamos a vivendo agora, já estamos há 3 anos com este decreto dominical, com esta primeira fase do decreto dominical. Irmãos, o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. O tempo está esgotando. É melhor fazermos as nossas decisões antes que seja tarde demais. On religious freedom. In the past 40 years, the High Court ruled in favor of a Christian mail carrier fighting for the right to not work on Sundays. Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito do decreto dominical. Quando o decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020, a gente ficou em dúvida se realmente aquele era o decreto dominical. Então eu orei a Deus para saber se realmente aquele decreto era o decreto dominical. E Deus revelou em sonho que se eu não cresce que aquele era o decreto dominical, eu também não ia crer quando ele fosse posto em prática nos Estados Unidos. Então, através desse sonho, eu criei verdadeiramente que aquele decreto do dia 2 de junho era o próprio decreto dominical. Então, agora no dia 29 desse mês, saiu o decreto da implementação do domingo, né? Para o domingo começar a ser posto em prática. Mas, irmãos, quem não viu o primeiro decreto dominical, quem não creu, também não vai crer que esse é o decreto dominical, porque saiu da mesma forma que o outro saiu, clamufado. Ou seja, os jesuítas não são bobos, irmãos. Eles não iam colocar um decreto visivelmente como as pessoas querem, porque isso é chamar a atenção de todo mundo. Eles não querem que você perceba que já foi quebrada a emenda da Johnson, que já foi colocado o decreto dominical, não. Você vai pensar que o decreto dominical está muito para frente ainda e você vai descansar. Mas eu vou colocar aqui 2 vídeos que meu esposo fez há 2 anos atrás, explicando como seria o decreto dominical. E da mesma forma aconteceu. Assista os vídeos e depois eu volto para comentar sobre o assunto. Uma lei para proteger todos os dias de guarda sairá na Assembleia Legislativa dos Estados Unidos da América do Norte. Então, muitos que guardam o Santo Sábado ficarão cegos e vão triunfar
dizendo que os Estados Unidos da América do Norte está promovendo a liberdade religiosa e que o decreto dominical está muito longe de sair. Enganados por Satanás, não verá que esta lei para promover esta falsa liberdade religiosa, o pluralismo religioso na Suprema Corte dos Estados Unidos é o decreto dominical. Aviso: no dia 2 de junho de 2020, saiu nos Estados Unidos o decreto de imagem da besta de Apocalipse 13, verso 15. E portanto, podemos dizer que é já o decreto dominical em oculto. Porque é através deste decreto de imagem da besta, que saiu no dia 2 de junho de 2020, é que sairá o decreto dominical visível na Constituição dos Estados Unidos. Portanto, o decreto dominical sairá visível, como saiu visível o decreto de imagem da besta, no dia 2 de junho de 2020. Mas as pessoas não viram o decreto de imagem da besta. Porque saiu com o nome de liberdade religiosa. Da mesma forma as pessoas não vão ver quando sair o decreto dominical visível na Constituição dos Estados Unidos. Porque sairá também com o nome de liberdade religiosa. A liderança rejeitada por Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é a líder desta falsa liberdade religiosa. Quem está por trás dela é o papado. A Igreja Adventista se tornou a igreja líder dos protestantismo apostatados. Então, ela, para defender os dias de guarda de todas as religiões, em nome da falsa liberdade religiosa, levará seu projeto de lei para que a Assembleia Legislativa dos Estados Unidos aprove uma lei nacional para proteger ou defender os dias de guarda de seus cidadãos, para que todos gozem a plena liberdade religiosa. Então, nas Assembleias Legislativas dos Estados Unidos, sairá, em nome da liberdade religiosa, o decreto para todos os setores de trabalho reconheça os dias de guarda de seus funcionários. E então, com alegria a Igreja Adventista triunfará com a saída do decreto dominical. Pois ela dirá: finalmente temos uma lei na Constituição dos Estados Unidos para proteger todos os dias de guarda. Não só o dia de guarda dos adventistas, mas também os dias de guarda de todas as religiões. Agora a lei nacional. Os Estados Unidos, como nunca dantes, valorizam a liberdade religiosa, reconhecendo os dias de guarda de seus cidadãos. Portanto, amados irmãos e irmãs, o decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. Então as empresas públicas e privadas, de todos os setores de trabalho, serão obrigados a fechar nos domingos. Mas não serão obrigados a fechar aos sábados por causa de 1 ou 5 funcionários que guardam sábado. Mas serão obrigados a fecharem somente aos domingos pela da Constituição dos Estados Unidos. É assim que começará o decreto dominical da profecia de Apocalipse 13, versos 16 e 17. Que a pedido do povo, isto é, a pedido da Igreja, a Suprema Corte dos Estados Unidos colocará em prática o decreto dominical em nome da liberdade religiosa. Assim será o começo do decreto dominical nos Estados Unidos. Mas os remanescente povo de Deus fora dos templos adventistas, se levantará com poder do alto para dar o aviso da queda de Babilônia. E então as leis dominicais ficarão ainda mais terríveis, e sairão ainda mais leis dominicais em nome da liberdade religiosa. Aviso: no dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança adventista do sétimo dia para Elias Joana e para Deusilene Souza. Portanto, a nova liderança adventista fora dos templos é a liderança escolhida de Deus. Forte abraço e a paz de Deus para todos. Então, irmãos, como vocês viram aí, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi perante a Suprema Corte dos Estados Unidos e colocou o decreto dominical de uma forma que as pessoas não vão compreender com o decreto dominical. Por quê? Porque as pessoas imaginavam que o decreto saiu uma lei proibindo logo as pessoas a trabalhar no domingo.
E pelo contrário, o que é que eles fizeram? Eles colocaram, pela lei da liberdade religiosa, apenas que as empresas dessem o dia de guarda para cada funcionário. Então, irmãos, agora veja aqui comigo, pense no assunto. Se uma empresa tem 200 funcionários, 170 guarda o domingo, 30 guarda o sábado. Essa empresa vai fechar por causa dos 30 ao sábado? Não. Mas ela fechará por causa dos 170 que guarda o domingo. Então, dessa forma, as empresas não vão poder abrir. Tá? As empresas mesmo vão fechar os domingos, porque não vão poder abrir, porque os seus funcionários guardam o domingo. Então, irmãos, os jesuítas eles são mais inteligentes do que as pessoas imaginam. Eles jamais colocariam um decreto dominical visível, proibindo as empresas abrir, porque isso é chamar a atenção da igreja. Isso o povo vai se despertar. E eles não querem que isso aconteça. Eles querem que você pense que ainda está ainda na emenda Johnson, que ainda estão ainda com a emenda Johnson, que está longe. Agora, com esse decreto que eles fizeram agora, sabe o que tem canal aí falando? Canal que não é adventista dizendo que agora o decreto está muito longo, que agora não vai vir mais decreto. Por quê? Porque quando a Suprema Corte assina um decreto, não é fácil para derribar. Se ele assinar agora um decreto para que as pessoas tenham direito de ter o seu dia de guarda respeitado, então, se realmente isso não fosse um decreto dominical, com certeza o decreto dominical não ia sair tão cedo, né? Mas isso é o próprio decreto dominical. Eles fizeram isso, sabe por quê? Eles fizeram isso porque agora as pessoas vão pedir seu dia de guarda, e como a maioria do povo guarda o domingo, então as lojas, as empresas não vão poder abrir aos domingos. O que vai acontecer nesse período? Nesse período agora, irmãos, Deus vai levantar o seu povo com o poder do alto para dar uma mensagem contra essa farsa. É por isso que está na Bíblia que a tribo de Dan, ela derriba o seu cavaleiro, né? Ou seja, o cavaleiro do mal, os enganos de Satanás, ela derruba. Ou seja, qual é o único canal que está vendo essas coisas, que está mostrando essas coisas para você? Esse canal aqui, que é na Profecias Finais, porque Deus está revelando, né? Mas se não fosse isso, irmão, se Deus não levantasse a nova liderança da Igreja Adventista para desmascarar esse erro, esse engano, sabe o que aconteceria? Todo mundo ia ser enganado nessa falsa liberdade religiosa. Sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia achar que o decreto dominical não viria tão cedo. E assim eles iam descansar. E quando eles se plantassem, eles já estavam recebendo as pragas. Mas Deus ama o seu povo. E jamais ele deixaria que isso aconteceria. Para isso ele levantou esse ministério para avisar as pessoas sobre acerca da lei dominical. O decreto dominical foi já implementado agora. E agora, aos poucos, as lojas, as empresas vão passar a se fecharem. As pessoas que não viram esse decreto agora da implementação e o decreto da educação, vão ver o decreto de compra e venda? Não. Mas como não? Não vão ver. Sabe por quê? Porque quem não viu o decreto agora vai ser enganado. Eles vão guardar o domingo. Aí o que vai acontecer? Deus vai levantar seu poder do alto para dar a mensagem contra esse engano. E aí eles vão ficar com raiva, dizendo que não tem nenhum decreto dominical, que nós estamos ficando loucos. Então, eles mesmos, com raiva, eles mesmos pedem para as autoridades colocar o decreto de compra e venda. Entendeu? Então, eles não vão ver nem o decreto de compra e venda. Assim como a Igreja Adventista foi agora, na Suprema Corte, para que a Suprema Corte colocasse o decreto, e ninguém viu nada porque foi pela igreja, da mesma forma vai acontecer o outro. No final desse vídeo, eu vou colocar o vídeo da Igreja Adventista, né, afirmando que foi eles que colocaram esse decreto, né? Então depois eu vou deixar também o vídeo aqui sobre o decreto dominical que foi posto, né? E vocês acompanham tudo, né? Assista, fica de olho. E agora Deus vai levantar seu povo com o poder do alto para dar essa última mensagem. Que Deus nos abençoe e nos abençoe maternamente. Amém.
hearing this coming Tuesday, and then we'll be deciding by the end of June. So just that may come up later, but the case that we're having here we'll get a decision by the end of June. So following up with that, Alan, as we're talking about this Groff case, like what exactly is the Supreme Court going to be deciding, and why is this even important and relevant to us as we talk about religious liberties? Well, I thought you wanted me to at least give a little bit of the story of Gerald's case. So let me start there. And since you introduced me from the Pacific Union, I have to tell you that Mr. Groff lives and works in Lancaster County, Pennsylvania. And the way that we got the case all the way out west is that we've developed a legal services ministry over the years and networked very thoroughly within both the faith and secular legal communities. So we're representing people of many different faiths. And I got a call and a request to represent, to assist a postal worker in Pennsylvania. And I've never not had a post office case in my office for many, many years, because the post office is horrible when it comes to accommodation. Welcome back. We're following breaking news. The Supreme Court has issued a major ruling on affirmative action, limiting how colleges and universities can consider race in the admissions process. The court also ruled on a case involving religious accommodations in the workplace. That case centered on a postal worker who resigned after being forced to work on Sundays, despite citing his religious need to attend church. The court has now ruled that an employer who denies a religious accommodation must show that the burden of providing the accommodation would result in substantial increased costs. I want to bring back our senior Washington reporter, Devin Dwyer, and ABC News legal contributor, Kimberly Whaley, for more on that. Devin, break down this decision for us regarding these religious accommodations. What does it mean, not just for this postal worker, but for other workers seeking religious accommodations and employers dealing with them across the country? Yeah, Diane, this was a case that is also significant that affects the workplace, every workplace across America. This will touch every employer and every employee, particularly those who are seeking to exercise their religious observance while at work. And this was the case of a postal worker who was delivering the mail, and he was asked to work on Sundays to deliver Amazon packages, and he said, "I can't do that. That's the Sabbath for me. I would prefer to observe the Sabbath." For a while, the Postal Service got a substitute for Gerald Groff, but after some period of time, they said, "Listen, you've got to work on Sundays." That's when he brought this case. I went to Pennsylvania to ask him about it. Why was this so important to him and other workers? And here's what he told us. I told my supervisor it's the Lord's day. It's not the Lord's morning. It's not supposed to be like the other 6 days of the week. Why not just pick a different job that allows you to work on different hours and different days? I didn't really think I should have to quit. I really expected the post office to find a way to accommodate me. And federal civil rights law, Diane, requires employers to accommodate employees in their religious observance, say skipping work on Sunday, as long as it doesn't impose an undue burden on the business. And the Supreme Court had 46 years ago said that means any time there's a de minimis cost on the business, any time your absence from work, for example, would cause your boss or other employees to suffer some minor cost. Well, today, the unanimous Supreme Court raised the bar, said employers have to be more accommodating. It has to actually be a substantial burden on the business, not a de minimis cost, but a substantial burden. And that means Gerald Groff could get a second look at getting his job back, but it also means that employers now will need to be a little more accommodating of employees who seek to take time off or exercise some other religious practice while on the job. Kim, what legal factors went into this decision?
You know, it wasn't a unanimous decision, and I think because, as Devin lays out, Title VII of the Civil Rights Act, the statute, refers to undue hardship. And in 1977, there was some language in a Supreme Court decision about de minimis being the definition of undue hardship. And the lower courts picked up that de minimis language and really made it pretty easy for employers to deny religious accommodations. And so now I think the court is just basically saying, listen, undue hardship means something more than de minimis, just as a matter of logic. So it's saying we have to apply the plain language of the statute, really different from the affirmative action cases where the court's taking some really squishy area and filling in the blanks. Here, they're just aligning the case law with the actual language of the statute. All right, Devin Dwyer, Kim Whaley, thank you both. And we will be right back with more on the Supreme Court's decision on affirmative action. Stay with us. Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. É por isso que eu creio nas revelações divinas que Deusilene Souza está tendo, pois realmente o decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020 e que agora o domingo foi implementado nos Estados Unidos pela Suprema Corte no dia 29 de junho de 2023. Todos esses saíram com a Lei de Liberdade Religiosa e até mesmo o decreto de morte, quando a porta da graça se fechar. Sim, até mesmo o decreto de morte sairá também pela Lei de Liberdade Religiosa. Essa Lei de Liberdade Religiosa que a Igreja Adventista está promovendo, unidas com todas as outras igrejas e religiões, é o decreto dominical, é a perseguição, é a imagem da besta. Não se esqueça disso, não se esqueça disso e não seja enganado. Saia dessas trevas e vem para a luz, para a nova liderança que Deus levantou para desmascarar os enganos de Satanás.